Bom dia, que a graça do Senhor permaneça contigo hoje e para todo sempre. Seja bem-vindo à nossa comunidade e hoje dando a continuidade sobre como restaurar o relacionamento com os filhos. Isso mesmo. Nessa abordagem, vamos utilizar como texto básico Deuteronômio capítulo 6. Isso mesmo. Só que já fizemos, a introdução dessa restauração do relacionamento com os filhos, utilizando o verso 1 até o verso 6. E hoje vamos dar continuidade do verso 7 até o verso 11. Então, se você não assistiu ainda o primeiro vídeo sobre este assunto de como restaurar o relacionamento entre filhos, no casamento, espero que você vá lá. O link está aqui na descrição do vídeo número 1. E hoje vamos aplicar muito daquilo que a gente comentou no primeiro vídeo e como é que deve ser, esse agir da educação para restaurar o relacionamento com nossos filhos e bem como para aqueles que ainda não têm filhos, como construir ou proteger para que esse relacionamento cresça saudável. Por que é importante falar sobre esse assunto, irmãos? A criação de filhos é desafiadora e, ao mesmo tempo, uma fonte de alegria como de tristeza. Isso mesmo. Alguns pais me relatam que pior do que a morte é ver um filho fazendo escolhas terríveis e caminhe por passos, perversos, destruindo sua própria vida e de outros. Quantos já viram, em algumas reportagens, mães chorando em relação a filhos que entraram na criminalidade, que abandonaram a fé, e isso causa tristezas profundas no cônjuge, na mulher ou no homem, uma culpa enorme, e isso pode atrapalhar ou minar o seu casamento ao ponto de destruir o relacionamento entre até marido e mulher. Então, uma das finalidades do casamento é a criação de filhos, bem como a concepção deles como filhos da aliança. Onde é que nós podemos ver isso? Até na nossa confissão de fé de Westminster. O que é essa confissão? É um tratado confessional das igrejas reformadas. Bem, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí se ainda não se inscreveu, bem como dê o seu like e compartilhe para mais pessoas, para que essa palavra possa alcançar, blindar casamentos, como restaurar casamentos. Vamos lá, acesse sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6 e observe a leitura do texto sagrado. Estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comereis e te fartareis. Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, estamos gratos porque estamos aqui hoje, nessa manhã. Sonda os nossos corações, nos purifica, prepara nossa mente para compreender a Tua palavra, derrama sobre nós compaixão pelo próximo, nos ajuda, Senhor, a restaurar o nosso relacionamento com os nossos filhos e a blindar esse relacionamento no poder do Espírito Santo. Que a Tua palavra encontre moradia em nossos corações e nos impulsione com coragem a agir conforme o Teu querer. Em nome do Teu Filho amado Jesus, rogamos. Amém. Amados irmãos, primeiro minha solidariedade a todos vocês que estão passando por profundas dores no casamento e tem como fonte
esse relacionamento com filhos. Eu quero dizer para você que o Senhor tem uma nova história para todos nós. Estou com essa cor preta hoje, né? Simplesmente para afirmar aquela ideia da nossa jornada, que essa cor representa a cor da lágrima, ou seja, se compadecer com alguém, saber que na educação de filho é uma labuta que requer de nós muito esforço, suor, né? E dentro dessa busca para educar os nossos filhos, devemos perceber que há muita tristeza quando não há essa resposta. Há também tanto uma tristeza de ver que nossos filhos não estão absorvendo aquilo que a gente tanto almejava, quanto em nós mesmos o julgamento dizendo assim, poxa, eu não fui o pai à altura. Enfim, a relação de pais e filhos é fonte de muita tristeza. Ao mesmo tempo, pode, se assim o Senhor derramar da sua graça e você responder em obediência, a criação de filhos ser uma grande fonte de contentamento, inspiração. O próprio Paulo fala que a mulher vai se salvar dando filhos, não é? E essa salvação aqui não é a salvação de vida eterna, mas salvar a mulher da própria vaidade, né, do próprio egoísmo. Mas quando vemos que temos filhos, muitas coisas nós aprendemos na prática por demanda a compartilhar, a pensar no outro, a proteção e tantos outros pensamentos virtuosos que acompanham a maternidade. Amados irmãos, hoje uma aplicação daquilo que falamos muito ontem, de vários princípios. Moisés está aqui prestes a autorizar o povo, né, conduzir o povo para a Terra Prometida, e faz aqui um breve resumo da lei do Senhor e roga para que essa lei esteja no coração dos pais, antes de mais nada, para que após, né, encontrar moradia no coração desses pais, isso seja derramado para os filhos, os quais não devem estar à parte da bênção que o Senhor tem reservado para a família. Isso mesmo. Você lembra lá em Êxodo, quando o faraó permitiu que os homens pudessem ir sem levar as mulheres e crianças? E vemos ali naquela narrativa, amados irmãos, em Êxodo, que ele não queria ir só sem levar as crianças, porque as crianças, bem como as mulheres, fazem parte do corpo, né, de Israel, e elas adoram em família. Então, tudo aquilo que falamos ontem sobre os princípios de amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força, isso deve repercutir e ser ministrado ao coração dos nossos filhos. Então, o centro do propósito da nossa vida, onde é colocado os planejamentos mais profundos, o coração deve estar cheio da palavra de Deus, do seu mandamento, dos seus estatutos e juízos. Da mesma forma, tudo aquilo que controla as nossas emoções, a nossa alma, deve ter nossos sentimentos reorientados ao propósito da glória de Deus. Enfim, toda a nossa energia, todo o nosso braço, toda a nossa perspectiva de criatividade e mão na massa, literalmente, deve evidenciar a glória de Deus. Tendo já isso conquistado ou caminhando, à medida que eu cresço nessa medida, eu procuro tutoriar o meu filho para o louvor da glória de Deus. E essa tutoria, na verdade, potencializa o ensino, né, e potencializa o seu aprendizado do Senhor. Quem é da área de pedagogia sabe que muito do que eu estou falando aqui com vocês, né, pela questão apenas da voz, vai ficar em torno de 5 a 10%. E aí, na medida que você ouve, escreve, vai aumentando a capacidade de reter essa informação. O último, né, recurso para reter a informação é a questão de ensinar. À medida que eu ensino, eu posso alcançar até 90% daquilo que eu estou aprendendo. Então, desafio você, biblicamente, à medida que você cresce em Deus, né? Você cresceu nível 1, filho acompanha você nível 1, sobe nível 2, o filho vai, e assim sucessivamente. Ou seja, o filho ele cria essa demanda da gente começar a crescer no Senhor, porque devemos alimentar a nossa família.
certo? Isso é muito interessante, porque o pai ou a mãe só pode levar os seus filhos aonde já foi. É por isso, aonde já foram. Então, eu quero incentivar a você a buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Diante disso, amados irmãos, quando eu devo começar o ensino? Veja que no verso 7, tu as ensinarás ao teu filho e delas falarás. É interessante que a estrutura aqui, tu ensinarás, em outras traduções é tu inculcarás. A raiz dessa palavra, amados irmãos, ela é muito vista como também na mesma raiz da palavra de profetiza ao povo, fala ao povo. A ideia toda vez que o profeta está falando a Israel, esse verbo ele está muito parecido, tem a mesma raiz desse verbo que está aqui e traduzido na Trinitariana como ensinarás, em outras, inculcarás. Ou seja, quando você fala com seu filho das verdades de Deus que está guardada em teu coração, na tua alma e na tua vontade, é a própria profecia de Deus saindo da tua boca. Veja que coisa extraordinária. Ou seja, muitas pessoas falam assim, eu ainda não fui usado por Deus e estou esperando minha oportunidade. Eu quero dizer para você que todas as vezes que você ensina a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus aos seus filhos, você é boca de Deus, voz de Deus na sua casa. Extraordinário, não é? Nessa perspectiva, amados irmãos, o ensino aqui, ele tem muito mais a ver também com doutrina, sabe? A perspectiva hebraica, ela sempre coloca a estrutura dos verbos, né, ou o próprio verbo, ligando a algo visível, para que aquilo fosse mais palpável, né, e não ficasse apenas no subjetivo. Então, inculcar, né, aqui traduzindo como ensinar, é para que trouxesse a ideia de uma espada que está sendo amolada, ou seja, ela bate e está sendo ali amolada. Então, ao mesmo tempo que ela é afiada na medida do ir, do voltar, ou é dessa maneira que é forjada, quando você coloca no fogo, depois tira do fogo, bate, depois põe na água. A ideia aqui é que a criança ela seja ensinada e depois ela passe por provações ou por ações que ela possa reportar ao pai aquilo que está fazendo. É literalmente, a gente vê na vida militar, a doutrinação. O que é doutrinação? Na ideia de você falar algo e requer dela a mudança de comportamento. Então, quando é que eu sei que a criança ela aprendeu, ela inculcou? Quando ela responde. Então, inculcar isso é ensinar para gerar nela uma mudança de comportamento ou criação de um hábito. Não é por acaso que quando observamos na Escritura que as más conversações corrompem um bom costume. Ou seja, se você deixar o seu filho num ambiente que ele vai escutar só coisas terríveis e que afrontam a palavra de Deus, né? Que zombam a palavra de Deus, em poucos momentos ele no futuro vai estar zombando da palavra de Deus. Então, biblicamente falando, um hábito não é o hábito que destrói outro. É antes mesmo do hábito. Más conversações destrói bons hábitos. E aqui, o ensino bíblico, que é o inculcar no seu filho, é uma perspectiva de doutrinar o seu filho a ter uma mudança de comportamento e responder de acordo com a vontade de Deus. Então, é muito mais além do que colocar informações. É fazer a reflexão. E aí, filho, diante dessa verdade, o que é que você tem feito? Quando você estiver ensinando, olha, lá na oração do Senhor, né, do Pai Nosso, ele diz assim, em relação ao perdão, né? Perdoa os nossos... Me perdoa, Pai, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Veja, você pede a Deus o perdão e diz que já tem realizado, né, o perdão com o próximo. Aí você pergunta para o seu filho, e aí, filho?
você realmente tem perdoado as pessoas que têm te afligido? Ele vai para assim, pô, será? A perspectiva é, quando, por exemplo, você está lá falando sobre honra teu pai e a tua mãe, né, para que os dias se prolonguem na terra. Aí você faz a pergunta, e aí filho, você está honrando o seu pai? O que é honrar? Ou seja, é sempre trazendo o ensino, mas esperando que ele faça uma reflexão e responda. E você vai ficar surpreso com a maneira como as crianças lidam, principalmente as crianças com grandes sentimentos. Eu lembro aqui uma vez, quando eu perguntei para meu filho, quando a avó dele faleceu, né? Eu perguntei para ele, filho, como é que você se sente? E ele falou, eu me sinto sentado num quarto escuro e sozinho. Essa foi a descrição de luto. Sentado num quarto escuro e sozinho. Então, é isso que você tem que começar a provocar no seu filho. Ele responder o que está dentro do coração. Para que você saiba, porque a boca fala só aquilo que está cheio o coração. Então, inculcar, quando você inculca, ensina aqui, você está sendo a boca de Deus, e não é um ensino só como um derramamento de conteúdo, mas é aquele que programa, né, uma mudança de comportamento como requer, né, um aprendizado em ação. Tá bom? Então, estamos aqui aplicando aqueles princípios. Como é que eu aplico aqui? Eu tenho que aplicar os princípios bíblicos, provocando no meu filho uma reflexão daquilo que ele está aprendendo, bem como uma mudança de hábito, se ele estiver com outro, ou uma construção de um hábito santo. Passando a isso, a pergunta que faz, em que momento eu construo isso no meu filho? Na escola bíblica dominical? Infelizmente não, tá? Não é na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é uma bênção, tá? Não tenho nada contra, mas infelizmente os pais terceirizaram, né, a educação espiritual dos seus filhos na escola bíblica dominical. E quando olhamos aqui, vamos perceber que o ensino espiritual dos mandamentos do Senhor é uma prerrogativa, um privilégio da família, e a família é o melhor ambiente para isso. Sabe por quê? Porque vemos a continuidade. Tu falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Você percebe que só vamos conseguir usar a atividade do inculcar se usarmos isso dentro de casa, as demandas da realidade da própria criança, do próprio filho. Como, pastor? Veja só, como exemplo. Eu me lembro no dia que eu estava passeando com o meu filho, né? E ele olhou para a rosa e perguntou por que a roseira tinha tantos espinhos. Ali é o momento do gatilho. Você chegar, em vez de dizer assim, não, porque existem plantas com espinhos e outras sem espinhos. Não, já começa a dizer, olha, você sabia que a causa de espinhos é o pecado? E você já começa a falar o que tem em Gênesis. Por causa do pecado do homem, a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. Naquele mesmo momento, quando ele olhou e olha hoje, espinhos, ele sempre lembra, sabe? Eu lembro agora ele ensinando o meu filho do meio, ele dizendo e comentando, olha, os espinhos foram provocados por causa do pecado do homem. Então, assim, todo o tempo você trazendo demandas para o seu filho ou respondendo demandas à luz da Escritura. Por isso ao levantar, ao deitar, ao andar pelo caminho, você em tudo, aplicações dos princípios da palavra de Deus. Por isso, é importantíssimo você seguir com a gente nessa jornada para que você possa extrair princípios da palavra de Deus para inculcar, né, ao seu filho. Tudo isso para que você cresça, bem como para que resgate o relacionamento. Então, é interessante que quando temos problemas, né, profundos, né, de relacionamento com os nossos filhos, mesmo na comunidade evangélica, você acaba dizendo assim, vou levar ele para um psicólogo, vou levar ele para um psiquiatra. E não sou contra levar a psicóloga ou psiquiatra, mas
não é só a isso. A causa primária das dores do homem está num coração longe de Deus. A causa primária de todas as dores do homem está no coração longe de Deus. Tá certo? Até aqueles que, por exemplo, mas essa doença é autoimune. Não tem como dizer isso, olha, você pode ter nascido com a doença autoimune, mas a maneira como você responde a ela, se entrega uma depressão ou de uma maneira esperançosa num novo corpo que você terá, num novo céu e nova terra que é Jerusalém, vai depender de como está o seu coração espiritualmente preparado. Entende? Percebe? Que um coração espiritualmente preparado, cheio dos princípios da palavra de Deus, ele responde a situações idênticas de maneira diferente. Alguém pode estar aí no leito do hospital, só com a consciência, falando pelos olhos, mas esperançoso no Senhor, ou pode estar, ou uma outra pessoa que não conhece os princípios, não medita no Senhor, está ali definhando e com uma depressão profunda. Certo? Então, quando falamos sobre inculcar para os nossos filhos, eles responderão independente das suas limitações, sejam físicas, transtornos ou no psique, biologicamente falando, bioquimicamente falando, na mente. Certo? Então, o melhor ambiente. Então, pastor, eu conheço os ensinos bíblicos. Amém. Conheço os princípios. Você conhece? Não é só conhecer, não. Ele habita o teu coração, o centro da tua vontade. Ele habita a tua alma, o centro das tuas emoções. Ele é a mola propulsora para as tuas ações. Amém. Você é o Israel de Deus? Sim. Derrame isso sobre seus filhos de uma maneira que você peça a ele para que ele responda em amor aquilo. Em que ambiente? No ambiente familiar, no ambiente constante. Seja andando, seja sentando, seja levantando, seja dormindo. Então, o melhor ambiente para o crescimento espiritual é o ambiente familiar. Não terceirize isso para a escola bíblica dominical. Dando continuidade a isso, vamos ver que no verso 8 diz: também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais em teus olhos. Amados irmãos, aqui alguns acreditam literalmente que é fazer como se fosse um relógio, né? E botasse a lei do Senhor dentro do relógio. Ali, atarás na tua mão. E outros de colocar na fronte, né? Mas a ideia dessas duas ilustrações é que você possa ensinar os seus filhos, numa medida que tudo que vier à mão dele, ele faça com toda força, com todo vigor, como para o Senhor. Então, as suas ações, elas devem expressar os princípios da palavra de Deus. Então, a escolha de uma profissão, a dedicação a um empreendimento, a escolha de um curso superior, né? O trato, como você lidar com o trabalho e com os outros, como você ajuda o próximo, tudo isso deve ser guiado pelos mandamentos do Senhor. Porque senão eu vou me confundir. Como eu sei que estou respondendo em amor verdadeiro? Como? A Bíblia diz: se guardamos os seus mandamentos, mostramos que o amamos. Então, o verdadeiro amor expressado de uma maneira, né, que é expressado no agir das mãos, ele é quando é orientado pela palavra de Deus, pelos seus mandamentos, pelos seus princípios bíblicos. Da mesma forma, amados irmãos, tudo que vier à minha mão deve evidenciar esse louvor, essa transformação, como tudo que eu vejo, ou seja, a minha cosmovisão do mundo, deve ser realizada pelos olhos da palavra de Deus. Por isso, essa ideia de que essa lei deve estar entre os olhos, né, na sua testa, para mostrar que eu tenho as minhas mãos, elas vão responder biblicamente, como os meus pensamentos e a minha cosmovisão é uma cosmovisão biblicamente orientada, e eu respondo em pensamentos e ações conforme aquilo que foi inculcado pelos meus pais no ambiente familiar. Que bênção! Que bênção! Diante dessa perspectiva, com esse filho
que tem em si a palavra de Deus na sua mente, que responde nas suas mãos e pensamentos e cosmovisão do mundo, ele agora vai para um ambiente ao redor dos filhos. Então, o encucar também leva-se a tu escreverás, verso 9, tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A ideia aqui, amados irmãos, é colocar versículos nos umbrais e versículos nas portas. Como é isso? É literalmente, pode ser, você colocar no umbral da porta um versículo bíblico. Mas, amados irmãos, se olharmos de uma maneira mais profunda, vamos entender que a porta, que é o local de saída dos seus filhos, que, filho, esse verso, essa lei no umbral, é para justamente lembrar, você está indo para a rua, para o mundo, mas você deve continuar sendo orientado pela palavra de Deus. Percebe? Ou seja, eu estou saindo de casa, mas ao olhar o umbral, sou lembrado de um versículo que estou sendo enviado ao mundo para o louvor da glória de Deus. Então, o ambiente da minha casa deve ser um ambiente que me impulsione a ir ao mundo encorajado pela voz de Deus. Eu me lembro quando eu era muito pobrinho, muito pobre mesmo, pobrinho assim, pobre que assim, a minha casa era de madeira, era 3x9, e aí tinha um cômodo, né? E nesse cômodo que era o banheiro e a cozinha, era menor ainda. Eu tinha um medo de levantar à noite e ir lá no cômodo, e ao banheiro, né? Muito escuro. E meu pai colocou num